Semana de Economia da PUC São Paulo reuniu professores e alunos para discutir políticas econômicas da América Latina e da China. Veja a matéria. Se houve um aspecto positivo nas crises americana e europeia, foi a projeção dos BRICS, composto por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Em comparação aos países do Atlântico Norte, o Brasil segue crescendo, ainda que com uma projeção menor do que a esperada. Temos hoje uma situação que nunca tivemos no passado. Então, pela primeira vez, nós temos capacidade de resistir à crise, coisa que nós não tínhamos nas crises anteriores. Mas essa capacidade também é limitada. Eu diria que apesar da economia brasileira ter passado por um processo de desaceleração nos últimos 2 anos, se a gente analisa a economia brasileira em contraste com as economias do Atlântico Norte, a europeia e dos Estados Unidos, em termos de inserção externa, o que a gente percebe é que o Brasil conta com uma vulnerabilidade externa bem menor do que no passado. Nós ainda temos aí um conjunto de empresas brasileiras que, mesmo no contexto de demanda interna reduzida, têm conseguido fazer investimentos importantes, tanto na América Latina, principalmente, quanto na África e até em alguns países desenvolvidos, né? Quais são as políticas que o governo Dilma adotou para lidar com a crise europeia e com a crise americana? Bom, do ponto de vista macroeconômico, além da redução dos juros e a desvalorização do câmbio, houve também uma desoneração tributária, uma redução de impostos sobre alguns produtos para favorecer o crescimento do consumo e também dos investimentos. E, além disso, o governo Dilma tem se mostrado mais proativo em proteger a indústria local relativamente aos competidores internacionais, especialmente os países asiáticos. O que ocorre no momento de crise internacional é que há uma sobreoferta da produção. O mundo produz mais do que consome. E os países que ainda apresentam crescimento, como é o caso do Brasil, são invadidos por produtos, normalmente a preços muito baixos, às vezes até de forma abusiva, a prática de dumping cambial, de uma forma de diminuir, portanto, o espaço da produção brasileira. O governo tem tomado medidas nesse sentido, tem sido criticado no âmbito da OMC e mesmo por alguns países, mas tudo que o governo tem feito é em legítima defesa. Uma das alternativas apontadas para lidar com os efeitos da crise na economia nacional é a parceria mais concreta entre o Brasil e os países da América Latina. Se o atual governo deve-se dizer algumas coisas boas do atual governo e do Lula, que terminou seus 2 mandatos, é que, ao contrário dos anteriores, eles forçaram bastante uma série de acordos, de negociações, de contatos, um entrelaçamento maior do Brasil com os demais países da América Latina. E a integração do mercado sul-americano pode ser uma saída importante, porque com isso você ganha economia de escala, ou seja, você tem um conjunto maior de consumidores que poderiam, em parceria com esses países, como a Argentina, como a própria Venezuela, Colômbia, produzir para atender localmente e, ao mesmo tempo, criar condições das indústrias locais serem mais competitivas frente aos seus competidores internacionais. A América Latina, diríamos, a economia brasileira estaria crescendo menos se não fosse a projeção que tem na América Latina, não só via comércio exterior, mas também via investimentos. Agora, o Brasil também não pode agir como, diríamos, um imperialista na região. Ele tem que ser capaz, inclusive, de distribuir seu parque produtivo, utilizar o BNDES, a Petrobras, com mecanismos de engatar esses outros países no mercado interno brasileiro. Outra possível vantagem do fortalecimento de um bloco sul é também um combate mais efetivo à ameaça do mercado chinês, que encontra em solo latino um espaço fértil para seus produtos de baixo custo. E aí também a ameaça chinesa entra aí, porque a China já está deslocando o Brasil em vários desses mercados regionais. Então o Brasil precisa criar melhores condições para competir com os produtos chineses nos mercados regionais. A China representa uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma ameaça. Ela é uma oportunidade na medida que é demandante de produtos brasileiros, especialmente commodities. E é uma ameaça porque ela hoje tem uma sobreoferta e pratica taxa de câmbio desvalorizada para diminuir o preço dos seus produtos e entrar nos mercados.